Só colhe quem planta, quem se prepara, viverá as promessas de Deus. Só colhe quem planta, quem tem esperança. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, no nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus. Eu sou o pastor José Carlos, venho através dessa transmissão compartilhar com você uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de esperança que creio que há de produzir em seu coração o entendimento que você precisa para caminhar na presença de Deus e assim viver exatamente como Deus espera que você viva. É importante que você saiba que você não é fruto do acaso. Há um propósito de Deus com você. Você veio a este mundo para um propósito específico que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Eu tenho certeza que ao longo desse estudo que nós estamos fazendo, eu creio que você vai aprender muitas coisas sobre a palavra do Senhor. Nós iniciamos na semana passada, na terça-feira, um estudo sobre o padrão do céu. Vivendo no padrão do céu. O padrão do céu é o padrão que Deus estabeleceu para todos os seus filhos. Deus tem nos ensinado muitas coisas através da sua palavra sobre este padrão. Temos recebido o entendimento e temos aplicado na nossa vida. Eu tenho certeza que se você ouvir e aplicar na sua vida o ensinamento da palavra, você vai obter os resultados para a glória do nosso Deus. Antes de entrarmos no ensinamento da palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração com você, para que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento, falar ao seu espírito e você possa entender aquilo que Deus quer falar contigo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença em oração, meu Deus, neste momento. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de todos, meu Deus, que estão participando dessa live. O Senhor sabe exatamente as circunstâncias em que cada um se encontra. E eu sei que o Senhor há de se revelar a estas pessoas através, meu Deus, da Tua palavra. Por isso, Pai, nós nos colocamos inteiramente em Tuas mãos e pedimos ao Senhor, fale conosco, ilumina-nos, Espírito Santo, abra o nosso entendimento. Nós reconhecemos que não podemos entender a palavra sem que o Senhor nos revele. É o Senhor que nos traz a revelação, é o Senhor que nos traz o entendimento e por isso em Tuas mãos nós nos colocamos inteiramente no nome do Senhor Jesus. Que tudo seja para o Teu louvor, que tudo seja para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, glória a Deus. Nós vamos entrar direto aqui na palavra do Senhor. Ainda estamos num processo de adaptação, muitas coisas ainda nós vamos mudar nessa live. Estamos começando neste novo horário de terça-feira. Espero que você ouça a palavra e receba o entendimento que Deus tem para colocar no seu coração. Nós começamos esse estudo na semana passada no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. O apóstolo Paulo, ele falando aqui aos Romanos, no versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente viu nesta versão da corrigida e também vimos na nova versão internacional, na NVI. Eu vou ler para você aqui na NVI para que você possa receber com mais clareza o que Paulo está falando aqui. Olha o que ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia nos faz entender que existe um padrão estabelecido no mundo. E nós, como filhos de Deus, não podemos nos amoldar a este padrão. Não podemos nos adequar a ele, viver de acordo com ele.
Infelizmente, é isso que tem acontecido com a Igreja de Cristo atualmente. A igreja, ela está se amoldando aos padrões do mundo. Está abandonando o padrão que Deus estabeleceu, está procurando se adequar aos padrões do mundo. Por isso que muitas coisas têm mudado nos nossos cultos, a forma de buscar a Deus, a forma de louvar a Deus, porque a igreja, sem perceber, gradativamente ela está se amoldando a este padrão. A Bíblia diz claramente que nós não temos que nos amoldar ao padrão do mundo, não temos que nos conformar com o mundo. Existe um padrão que Deus já estabeleceu pela sua palavra, o qual nós, como filhos, devemos viver. A própria palavra do Senhor diz, na primeira carta de João, no capítulo 2, que aquele que diz que está nele, que está em Jesus, também deve andar como ele andou. É 1 de João, capítulo 2, o versículo meia dúzia. Aquele que diz que está em Jesus, deve andar como ele andou, porque essa é a vontade de Deus. Qualquer pessoa, qualquer filho de Deus, que não esteja andando da mesma forma como Jesus andou, no mesmo nível que Jesus andou, esta pessoa está vivendo abaixo do padrão que o Senhor estabeleceu. A vontade de Deus sempre foi estabelecer o padrão do céu na terra. Quando Ele criou o homem, o primeiro homem, Ele fez o homem no padrão do céu. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus fez o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. O homem foi colocado no jardim do Éden para viver segundo o padrão do céu e estabelecer este padrão na terra. Mas por causa do pecado, o homem se corrompeu. Desde o dia em que Adão pecou, ele perdeu a semelhança do Senhor. Ele perdeu a comunhão com Deus, ficou separado do Senhor e passou a viver abaixo do padrão que o Pai estabeleceu. O pecado, então, estabeleceu uma nova maneira de viver. Desde o dia em que Adão pecou, o pecado vem dominando o homem. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus, para morrer por nós naquela cruz. Jesus veio, recebeu os nossos pecados, lá na cruz do Calvário, nos deu a salvação. A salvação, ela não é um fim em si mesma. A salvação é um meio que Deus criou para nos levar de volta à sua presença. É a porta que nos leva de volta ao jardim. Por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus nos deu a salvação para justamente nos levar de volta à presença do Senhor, para termos comunhão com o Senhor. Sendo que, além da salvação, Jesus também veio como nosso modelo, como nosso padrão. Ele é o padrão a ser seguido. Ele é o exemplo a ser seguido. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que nós temos que olhar para Jesus. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, como eu vou me transformar? Como eu vou alcançar este nível, o nível de Jesus? O padrão que Deus estabeleceu, porque essa é a vontade de Deus. Ele deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento da igreja para a obra do ministério, para que todos cheguem no padrão de Cristo, para que todos cheguem no mesmo nível que Cristo esteve. Essa é a vontade do Senhor. Agora, como pastor eu chego a este nível? Como eu chego ao padrão? Como viver esse padrão que o Pai estabeleceu? Paulo nos mostra na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, renovando o nosso entendimento. Deixa eu voltar aqui para Romanos, no capítulo 12, na versão corrigida. Olha o que ele diz aqui. Na NVI, ele diz para não nos amoldar aos padrões do mundo. Na versão corrigida, ele diz para não nos conformar com o padrão do mundo, mas nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Deixa eu ler para você. Ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pare nessa vírgula, por gentileza. Então, se queremos viver neste padrão, e nós como filhos, isso é um dever nosso, porque como eu já citei aqui, 1 de João, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz que aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou.
Então é um dever dos filhos de Deus, e se nós como filhos já nos atentamos para isso e queremos assim viver, a primeira coisa que nós precisamos fazer é renovar o nosso entendimento. Você precisa renovar aquilo que você entende sobre Deus, aquilo que você entende sobre a palavra de Deus. Mas não é renovar pelo entendimento de uma outra pessoa, não, é renovar em Jesus Cristo, porque Jesus é o modelo, Jesus é o padrão. Desde o dia em que Adão pecou, um entendimento sobre Deus foi sendo ensinado na terra. O homem foi tendo uma visão a respeito do Senhor, porém, infelizmente, uma visão errada, uma visão distorcida. Isso vem sendo ensinado de geração a geração. Quando Jesus veio aqui na terra, ele veio justamente para nos mostrar como é o Pai. Além de nos resgatar do pecado, de nos libertar do pecado, de nos dar a salvação, nos levando de volta para a presença do Pai, ele veio também nos revelar o verdadeiro caráter do Pai. Jesus foi quem mostrou que quem veio roubar, matar e destruir é o ladrão, o diabo. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Antes do Senhor Jesus, o homem acreditava que tanto bem como mal vinha da parte de Deus. Infelizmente, muitas pessoas ainda hoje têm o mesmo pensamento, como que se o bem e o mal viessem da parte de Deus. Alguns dizem assim: mas está escrito, Jó disse, quando a esposa dele disse: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó virou para ela e disse: como falas uma louca, falas tu, mulher. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Sim, Jó falou isso. Mas o mesmo Jó, no final do seu livro, Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu o conheço de andar contigo. O próprio Jó reconheceu que o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento superficial, baseado em informações de terceiros. Não era um conhecimento baseado na intimidade dele com Deus, numa experiência pessoal dele com Deus. É muito importante que você entenda isso. Há muitas pessoas que têm conhecimento de Deus, mas um conhecimento superficial, não um conhecimento profundo, um conhecimento baseado na intimidade. Jó, depois da sua experiência, ele declarou: agora eu conheço de forma diferente. É isso que nós precisamos entender, querido. Agora, para que você renove o seu entendimento que você tem sobre Deus, você precisa olhar para a pessoa certa. Você precisa tomar a pessoa certa como modelo, como padrão. E quem é a pessoa certa? O pastor José Carlos? Não, de maneira nenhuma. Ou o pastor fulano, o pastor Beltrano, ciclano? Não. Nós sabemos que nós temos vários homens de Deus em atuação hoje no nosso país e fora do país. Homens e mulheres que vivem uma vida realmente no altar de Deus. Eu, particularmente, tive o prazer de trabalhar com muitos desses homens, homens que eu vejo, que sei da sinceridade do coração, pessoas com o coração voltados para a obra do Senhor. Mas apesar de tudo isso, são pessoas falhas, não são modelos para nós, não são nosso exemplo. O nosso modelo é Jesus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, no versículo 1 e no versículo 2. No versículo 1 está escrito: porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O versículo 2 ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Os nossos olhos precisam estar em Jesus. Se você quer viver no padrão que Deus estabeleceu, você precisa tomar Jesus como seu modelo, como seu exemplo a ser seguido. Você precisa imitá-lo, é o que a Bíblia ensina. Olhar para ele e ver Jesus exatamente como um exemplo a ser seguido. É isso que nós precisamos, queridos. Precisamos renovar o nosso entendimento em Jesus. Precisamos pegar tudo aquilo que nós aprendemos sobre Deus, tudo que recebemos, toda a informação, independente de quem você tenha recebido essa informação. Você precisa pegar isso que você recebeu, esse entendimento, e comparar com a pessoa de Jesus. Se você não enxergar no caráter de Jesus, no agir dele, na personalidade, nas palavras dele,
aquilo que você entende sobre Deus, então você pode descartar. Porque essa informação é errada. Porque Jesus é a imagem do Deus vivo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, está escrito que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Em João capítulo 14, versículo 8, Filipe disse para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus vira para Filipe e diz: Filipe, você está tanto tempo comigo e pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então quem vê Jesus, vê o Pai. A melhor maneira de você conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus, é olhando para Jesus, querido. É estudando sobre Jesus. É isso que nós precisamos. Pegar tudo que aprendemos sobre Deus e comparar com Jesus. Estudar as palavras dele. Jesus, ele disse: qual é o pai dentre vós? Se o filho pedir pão, vai dar uma pedra. Se o filho pedir peixe, vai dar um escorpião. Ele disse: se vós, sendo homens, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus. E algumas pessoas pegam um entendimento que não vem da palavra de Deus e começam a acreditar que aquilo que eles estão passando veio de Deus. Jesus disse: qual pai dentre vós, se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Querido, preste atenção, você como pai, você como mãe, se você tem nas mãos o poder de ajudar o seu filho, você não ajudaria? Vamos supor que seu filho está contorcendo de dor na sua frente, está cheio de dor, e você tem nas mãos o remédio, o analgésico, para aliviá-lo da dor. Você não daria o remédio ao seu filho? Você deixaria ele continuar contorcendo de dor para dar ele alguma lição? Ou você prontamente pegaria o medicamento e daria ao seu filho? Bom, nós sabemos que qualquer pai, qualquer mãe que tenha juízo, certamente faria isso, ajudaria o filho. A pergunta é: você é melhor do que Deus? É claro que não. Se você, como homem, sabe dar boas coisas aos seus filhos, é o que Jesus disse, quanto mais Deus. Então nós precisamos pegar todo o entendimento que temos sobre Deus e comparar com Jesus. Se não encontramos em Jesus, no caráter dele, naquilo que ele ensinou, naquilo que ele fez, descarte. Esse entendimento está errado sobre Deus. Porque Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Queridos, para vivermos o padrão que ele estabeleceu, nós precisamos renovar o nosso entendimento de Jesus. Comece a olhar para Jesus. Comece a imitá-lo, a andar como ele andou, a falar como ele falou. Se você está nele, você deve andar como ele andou. A Bíblia diz para nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, à medida que o Espírito Santo, ele renova o seu entendimento acerca da palavra de Deus, acerca de Deus, ele te faz entender algo novo. Então você tem que transformar suas ações, transformar o seu comportamento através deste novo entendimento que Deus lhe deu. Em outras palavras, isso significa colocar em prática aquilo que o Espírito Santo lhe fez entender. É assim que você vai conseguir viver no padrão que Deus estabeleceu. Bom, isso acredito que já ficou claro, né, para muitos que estão nos assistindo, para aqueles que têm acompanhado os nossos cultos, que há um padrão e através de Jesus nós podemos viver nesse novo padrão. Agora, uma das coisas que faz parte deste padrão que Deus estabeleceu é a santidade, querido. Santidade faz parte do padrão estabelecido por Deus. O Senhor, ele diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e no versículo 16, ele diz assim, deixa eu ler para você. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Santidade faz parte do padrão do céu. Ser santo como ele é santo. É muito importante que você, como filho de Deus, como ele declarou aqui, que você seja santo em toda maneira de viver. Que você viva uma vida realmente de acordo com a palavra de Deus. É muito importante a santidade, porque faz parte do padrão do Senhor. É a única coisa que Deus exige que a sua igreja tenha. É o único atributo da Santíssima Trindade que Deus exige que a sua igreja possua.
Deus não espera que você seja sábio como Ele é sábio. Nós nunca seremos sábios como Deus. Ele não espera que sejamos poderosos como Ele, nunca seremos. Mas Ele espera que você seja santo como Ele é santo. É o que a palavra do Senhor Deus diz. É importante que você viva uma vida de santidade. Se você está em Cristo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, foi batizado nas águas, a sua santificação começou naquele momento. Por quê? Porque santificação é um processo contínuo na vida do crente. É um processo que, passo a passo, Deus vai operando na vida do crente. Deixa eu ler para você aqui. Segundo aos Coríntios, no capítulo 7, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele, no versículo 1, ele diz assim para nós: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então ele diz que, porque temos tais promessas, devemos nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, ou toda a imundícia da carne e da alma, da mente, e aperfeiçoar a santificação. Então, ele usa esse termo, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então, a santificação, ela tem que ser aperfeiçoada. Ela é um processo na vida do crente, um processo contínuo. Ela começa no ato do batismo. No momento em que uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador e é batizada nas águas, naquele momento começa o processo de santificação na vida da pessoa. Logo de primeira, o espírito desta pessoa é recriado. A Bíblia diz que ela se torna uma nova criatura. Mas a mente dela, o corpo dela são os mesmos. Mas à medida que esta pessoa se aproxima de Deus, a sua vida naturalmente vai sendo santificada. No processo de santificação, é Deus, como Pai, nos educando a vivermos como filhos. Isso é muito importante. Faz parte do nosso crescimento espiritual. À medida em que nós nos santificamos, nós amadurecemos espiritualmente. À medida também que nós nos santificamos, nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais santo, mais santificado você for, mais próximo de Deus você estará. Eu não estou falando dessa proximidade no sentido geográfico. Deus está em todos os lugares. Eu estou falando de uma proximidade no sentido de intimidade, no sentido de comunhão, porque Deus é santo. E quanto mais você se santificando, mais próximo nesse sentido de intimidade, você vai se chegar a Deus. Santificação, queridos, é separação e dedicação. Como eu havia dito, é Deus como Pai, nos ensinando a vivermos como filho. No primeiro ato, Deus nos limpa através do batismo, Ele recria o nosso espírito. Nos tornamos uma nova criatura. E através do teu Espírito em nós, Ele então começa, partindo do nosso Espírito, santificando a nossa mente, santificando o nosso corpo, através do ensinamento da palavra. Aquilo que nós vimos em Romanos capítulo 12. O Espírito Santo renova o nosso entendimento e nós renovamos ou transformamos as nossas ações através do entendimento novo que o Espírito Santo nos deu. Gradativamente, o Espírito Santo vai nos santificando, nos separando para o propósito dele para a nossa vida. É muito importante esse processo de santificação. Existem coisas que você só vai receber de Deus, como filho de Deus, quando você verdadeiramente crescer espiritualmente, quando você amadurecer espiritualmente através da santificação. Não é questão de mérito, não estou dizendo que o fato de você santificar a sua vida, você vai se tornar merecedor disso. Não. O que eu estou dizendo é que a santificação, ela coloca você em condição de receber. Não é questão de mérito. Por exemplo, deixa eu usar um exemplo simples que usei na igreja. Você que está me assistindo agora, né? Você que tem filhos, por mais rico que você seja, você não daria ao seu filho, se você tem um filho, ou se não tem, se você tivesse um filho de 10 anos de idade, de 9 anos de idade, você não daria a ele um carro, não daria a ele uma moto. Nós sabemos que um pai e uma mãe que tenham juízo jamais daria a uma criança de 9 anos um carro, uma moto,
Porque além de colocar a vida do próprio filho em risco, coloca a vida de outras pessoas também. E por que um pai não faria isso? Porque o filho não merece? Não, não tem a ver com mérito. Porque o pai não tem condição? Não, não tem a ver com isso. O pai pode dar, tem condição de dar, e o filho até merece. Como filho, ele merece. Mas então por que o pai e a mãe não dão a um filho de 9 anos um carro, uma moto? Porque ele não tem maturidade para ter um carro, para dirigir um carro. Bom, o que o pai e a mãe esperam é ele realmente se tornar adulto, ter maturidade, para então receber isso, mesmo como filho. Exatamente em relação a Deus. Existem coisas que algumas pessoas estão buscando em Deus e que elas não receberam até hoje, nem vão receber se não amadurecer. Porque elas não têm maturidade espiritual para isso. Deixa eu ler para você aqui, para ficar claro, né? Vamos pela palavra. Depois a gente volta para a carta aos Coríntios. Abra em Gálatas, logo depois da segunda aos Coríntios, Gálatas, no capítulo 4, no versículo 7. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 7. Olha o que ele diz. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Bom, quando uma pessoa deixa de ser servo, deixa de ser uma criatura de Deus e se torna um filho de Deus, quando ela recebe Jesus como Senhor e Salvador e é batizada nas águas e nasce de novo. É o que a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Naquele momento que ela recebeu, foi batizada, se tornou filho de Deus. Paulo diz: se és filho, és também herdeiro. Então, no momento em que você se tornou um filho, você se tornou um herdeiro de Deus. Ou seja, você tem direito a tudo aquilo que também é dele. Você como filho, você é herdeiro. Mas olha o que ele fala no versículo 1. Olha que interessante. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, todo o tempo, não importa o tempo que você está na igreja. Há pessoas que estão há anos na igreja, mas não amadureceram espiritualmente. E por isso que existem coisas que eles ainda não receberam. Olha o que ele está dizendo. Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, ou seja, é uma criança, não amadureceu, em nada difere do servo, mesmo que seja senhor de tudo. Ele não vai receber, não porque ele não tem direitos a receber. Como filho ele tem direito, mas ele não recebe porque ele não tem maturidade espiritual para isso. E no processo de santificação é que nós crescemos, é que nós amadurecemos, como eu havia dito. Nesse processo, Deus, como Pai, está nos ensinando a viver como filhos. Está nos educando, gradativamente nos limpando através do Teu Espírito em nós, nos trazendo entendimento da palavra, nos mostrando a forma como nós devemos viver. Por isso que nós precisamos, querido, da santificação. Nos santificar, colocar em ação aquilo que Deus tem nos ensinado, abandonar, largar costumes, hábitos que a palavra de Deus condena. Nesse processo, Deus vai limpando você, santificando você, para que você viva o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém, queridos? Bom, acredito que ficou claro para nós o que é a santificação. Santificação, já vimos que é a separação e dedicação. Deus nos separa daquilo que nos contamina para o propósito que Ele tem para a nossa vida, para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós já vimos que como se dá esse processo de santificação, como ele começa e como Deus faz isso. Ele começa no ato do batismo e Deus, através do seu Espírito em nós, Ele renova o nosso entendimento, nos fazendo entender a vontade dEle, nos fazendo entender a palavra dEle. E aquilo que a gente aprende da palavra e coloca em prática na nossa vida é que vai nos santificando. À medida que você vai aprendendo algo novo, pelo Espírito Santo, pela revelação da palavra, e aplicando na sua vida, você está se santificando. Bom, já entendemos isso. É assim que se dá a santificação. Agora, a questão é possível, pastor, nos manter em santidade até a volta de Jesus? Bom, deixa eu reformular a pergunta. É possível vivermos em santidade num mundo corrompido? Num mundo cheio de pecados? Porque nós temos visto tantas pessoas, né, que, apesar de serem de Deus, serem filhos de Deus, estão pecando, estão vivendo uma vida de qualquer maneira. Alguns usam até desculpa, dizendo, porque a carne é fraca, é porque eu estou na carne, porque fulano pecou, Beltrano pecou, Ciclano também pecou, então eu também peco. Mas será que isso é assim mesmo? Será que não é possível viver em santidade?
viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou? Queridos, é possível sim você viver em santidade. Porque se não fosse possível, Deus não diria na sua palavra, sede santos, porque eu sou santo. Se não fosse possível, a Bíblia não diria que aquele que está em Jesus também deve andar como ele andou. Jesus mesmo não diria, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, maiores ainda. Deus jamais vai nos pedir para fazermos algo que nós não temos condições de fazer. É possível sim andar em santidade. Agora, o que eu preciso fazer, pastor, para viver em santidade, para permanecer em santidade até a vinda de Jesus? A primeira coisa que você precisa fazer é guardar o seu coração. Preste muita atenção nisso, querido. Eu vou ler um versículo que certamente a maioria das pessoas que estão me assistindo conhece esse versículo. Mas mesmo que você conheça, preste atenção, porque aqui nós temos um princípio para vivermos em santidade. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, olha o que a palavra do Senhor fala para nós aqui. Provérbios, o capítulo 4, o versículo 23. Olha o que está escrito aqui. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Veja o que a palavra está dizendo. Sobre tudo que você tem que guardar, que você tem que manter guardado, protegido, ele diz, guarda o seu coração. Nós temos preocupações de guardar muitas coisas, mas a Bíblia diz, sobre tudo nós temos que guardar o nosso coração, porque do coração procede as saídas, as fontes da vida. Ou seja, aquilo que passa a ter origem na nossa vida, que passa a ter vida na nossa vida, aquilo que vem a existir na nossa vida, começa no nosso coração, querido. Ele procede do nosso coração. Depois eu volto aqui para Provérbios. Deixa eu ler aqui mais dois textos. Em Mateus capítulo 15, Jesus, em resposta a alguns fariseus que questionavam o fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos, Jesus, no versículo 18, responde para eles assim, olha, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Preste atenção. Jesus diz que o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca, porque o que sai da boca, aquilo que nós falamos, procede do nosso coração. Como do coração procede a saída da vida? Como do coração, como diz uma outra versão, saem as fontes da vida? Quando você fala aquilo que está dentro do seu coração, você dá origem, você traz à existência tal coisa na sua vida. Por isso que sobre tudo devemos guardar o coração. Quando o inimigo ele consegue contaminar o nosso coração com um desejo, com um sentimento impuro, ele então consegue, através desse desejo, desse sentimento, contaminar a nossa vida. Olha o que Tiago diz. Eu já vou voltar para Provérbios. Tiago, no capítulo 1. Olha o que ele diz para nós aqui. Tiago, no capítulo 1. Vamos começar no versículo 13. Tiago diz assim no versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Olha aqui o que Tiago diz. Ele diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Numa outra versão diz, pela sua própria cobiça. Cobiça é um desejo que foi gerado no coração da pessoa. De alguma forma, esse desejo foi gerado no coração dela. Ele não surgiu ali do nada. O diabo não estalou o dedo e fez com que esse desejo de trair a esposa, esse desejo de enganar, de mentir, de fazer qualquer coisa, surgisse no seu coração. Não foi no estalo, não. Teve uma forma que Satanás usou para gerar esse desejo no seu coração, para gerar essa cobiça em seu coração. Ele diz que o homem ele é atraído pela sua própria cobiça.
Não é a cobiça de uma outra pessoa que faz com que você peque, é a sua própria cobiça. Ele diz que a pessoa sendo atraída, engodado pela sua própria cobiça, ele diz, depois havendo a cobiça concebido, ou a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Morte é separação, gera aquele afastamento de Deus. Agora, tudo isso surge no coração da pessoa. Por isso que a Bíblia está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Sobre tudo, porque tudo começa aí no seu coração, querido. Se o inimigo quer levar você ao pecado, ele vai tentar gerar algo no seu coração. Agora, a questão é, pastor, como eu guardo o meu coração? Como eu guardo isso? Cuidando daquilo que você vê e cuidando daquilo que você ouve. Volta para Provérbios, por favor. No capítulo 4. A gente já viu o versículo 23. Vamos no versículo 20. Provérbios 4, o versículo 20. Olha o que ele diz. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Primeiro ponto aqui. Ele diz, filho, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Porque uma das fontes, ou melhor, uma das portas, janelas, que o inimigo usa para gerar cobiça, para gerar desejos impuros no coração do homem, é através daquilo que ele ouve. Por isso que nós precisamos nos atentar para o que Deus diz, e não para aquilo que o inimigo diz, para aquilo que o mundo diz. Segundo, versículo 21, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. A outra janela que ele usa são os seus olhos, através daquilo que ele coloca dentro dos seus olhos. Por isso que a Bíblia está dizendo, não deixe a palavra apartar-se dos teus olhos. Mantenha os seus olhos naquilo que Deus diz, porque através do que você vê, o inimigo pode contaminar o seu coração. Davi, no Salmo 101, no versículo 2, no versículo 1 ele diz que cantaria misericórdia e o juízo de Deus. No versículo 2 ele diz que andaria com sinceridade, ou melhor, se portaria com inteligência no caminho reto. E ele pergunta, quando virás a mim? Ele diz que andaria com sinceridade na casa dele. No versículo 13 ele diz que não colocaria coisa má perante os seus olhos. Ele não permitiria que através de certas coisas, de certa imagem, que o inimigo contaminasse o seu coração. Porque uma das maneiras do inimigo gerar no seu coração a cobiça, um desejo impuro, é através de coisas que você assiste, de coisas que você vê e de coisas que você ouve. Quantos filhos de Deus assistem filmes, novelas, programas que tem uma certa pitada, sexual, ali é algo sensual, que atrai, e ele vai enchendo a mente dele de informações que vai gerando uma cobiça no coração. Quantos que dão ouvidos, se assentam na roda de escarnecedores e dão ouvido a assuntos, conversas que não deveriam e que acabam gerando no coração alguma coisa. Se você quer andar em santidade, você precisa, sobretudo, guardar o seu coração. Você precisa começar a partir de hoje a policiar aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem dado ouvido. Podemos até dizer que a primeira visão, a primeira visão talvez seja difícil evitar, mas a segunda sim. Esse é o problema. Se você está na sua casa, de repente assistindo um programa e de repente você percebe que naquele programa que você está assistindo, um filme, não sei o que for, vai entrar uma cena picante, algo realmente de conotação sensual, o que você deve fazer? Mudar de canal imediatamente, querido. O primeiro olhar, como eu falei, talvez não tenha como evitar, mas o segundo você tem como evitar. A primeira conversa, de repente, fica difícil, mas a segunda, se você percebeu que alguém está falando coisas que não deveria, você como uma mulher casada, como um homem casado, de vez em quando o seu colega de trabalho está lançando algumas palavras, uma palavra sedutora, e você está dando ouvidos ou permitindo que ele continue, você está permitindo que o inimigo, que Satanás, através dessas palavras, gere no seu coração uma concupiscência, uma cobiça. Isso vai levar você ao pecado. Tiago disse uma vez que a concupiscência, dando luz ao pecado, vai gerar. Dando luz, vai gerar o pecado. Dando brecha, dando permissão, dando oportunidade, vai gerar o pecado.
E aí é que entra o inimigo com a tentação. Uma vez que a concupiscência foi gerada no seu coração, que a cobiça foi gerada no seu coração, o inimigo então vem com a tentação, colocando a possibilidade para a pessoa pecar. E aí, queridos, é que acontece a queda da pessoa. E aí ela perde a comunhão que ela tinha com Deus. Porque a intenção de Satanás é essa, é separar você de Deus para ter legalidade na sua vida. Agora, o que nós devemos fazer? Guardar o coração. Cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você ouve. É importante que você entenda que aquilo que você vê e aquilo que você ouve influencia os seus pensamentos. Os teus pensamentos influenciam os seus sentimentos. Os teus sentimentos influenciam as suas ações, o seu comportamento influencia as suas palavras. E as suas palavras e o seu comportamento influenciam a sua vida, querido. Influencia as circunstâncias ao seu redor. Querido, santidade é um padrão estabelecido por Deus. Deus é santo e Ele exige que nós, que somos seus filhos, também sejamos santos. A palavra do Senhor é clara, está escrito, o Senhor disse, sede santos, porque eu sou santo. Não há como vivermos o padrão do céu sem santidade. Não há como você viver no nível estabelecido pelo Senhor Deus, como filho dele aqui na terra, sem viver uma vida de santidade. O pecado, ele nos separa de Deus, querido, e ele é a nossa fonte. O homem veio de Deus, por isso que quando o homem peca, ele morre, porque ele perde a conexão dele com Deus. Isso é claro, um pensamento simples. Por exemplo, quando Deus criou as árvores, criou toda a vegetação, ele criou da terra. Ele virou para a terra e disse, produza árvore frutífera. Está lá em Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou os peixes, ele disse para a água, produza seres viventes. E a água produziu os peixes. O que acontece quando a gente tira uma planta da terra? Ela morre, porque ela precisa estar plantada, conectada com a terra, porque da terra ela extrai o que ela precisa para viver. O que acontece quando a gente tira um peixe d'água? Ele morre, porque ele tem que estar na água, conexão com ela. O homem veio de Deus. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. Por isso que precisamos estar conectados nele. O pecado nos separa de Deus. Por isso que quando estamos longe de Deus, estamos mortos. Não há como você viver o padrão que Deus estabeleceu para você viver sem que você esteja em santidade. Comece a partir de hoje a santificar a sua vida. Como pastor eu faço isso? Renovando o seu entendimento em Jesus Cristo. Olha para Jesus, querido. Não olha para mim, não olha para o seu pastor, seja ele quem for. Acredito que seja um homem de Deus, acredito que seja uma mulher de Deus, mas o nosso modelo é Jesus. O nosso exemplo é Jesus. Se disponha, coloque no seu coração, eu vou ser como Jesus. Eu vou andar como Jesus, eu vou falar como Ele, eu vou me esforçar para me tornar aqui na terra como Ele, para falar como Ele e revelar ao mundo o amor de Deus. Oh, querido, uma vez que você se dispor a se santificar, Deus ele vai começar a lhe fortalecer para poder limpar você completamente. E à medida que você vai se santificando, mais comunhão, mais intimidade você vai ter com Deus. O Senhor ele disse, está escrito na palavra, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. À medida que você for se santificando, você vai se achegando a Deus, e Deus também vai se achegar a você. E Ele vai levar você a um outro nível, um nível mais alto. Padrão dos céus, padrão estabelecido por Deus. E é esse o padrão que nós temos que viver. É possível vivermos no padrão do céu, mesmo numa terra corrompida. Em Jesus Cristo nós podemos. Olha, eu espero que de alguma forma esta palavra tenha ajudado você. Nós não terminamos ainda com esse estudo. Há muitas coisas que nós precisamos aprender sobre o padrão que o Senhor estabeleceu para nós como filhos dele. E eu creio que Ele vai nos ensinar muitas outras coisas. Neste domingo nós estaremos entrando numa nova etapa dentro dessa mensagem. E eu quero convidar você para estar aqui comigo, né, para aprender um pouco mais dessa palavra e como filho, como filha, viver o padrão que o Senhor estabeleceu para você. Eu quero agora orar por você. Você que de alguma forma está aprisionado por um pecado, aprisionado talvez por um relacionamento, por algo que você sabe que está errado, algo que está na sua vida que é pecaminoso. Eu não estou aqui para te acusar, querido. A minha intenção não é acusar ninguém, não é entristecer, humilhar ninguém.
A minha intenção é trazer para você o entendimento de Deus para que você viva no nível que Ele quer que você viva. Eu quero te ajudar. O Senhor, Ele me ungiu para pregar libertação. Eu quero orar por você e repreender esta obra do inimigo que está aprisionando você. E você será livre para a glória de Deus. Tudo que você precisa neste momento é reconhecer diante de Deus este pecado, confessar para Ele e abandonar completamente. E o mais Ele fará. O Espírito Santo entrará em ação na sua vida e o perdão vai se manifestar e você será livre para a glória de Deus. Uma vez que o perdão se manifesta, e isso é instantâneo, confessou, arrependido e abandonou o pecado, instantaneamente o perdão se manifesta. No momento em que o perdão vem, o inimigo ele perde o direito que ele tinha de lhe oprimir. Ele perde o domínio que ele tinha sobre a sua vida, porque o que dá a ele legalidade, o que dá a ele poder sobre a sua vida, autoridade, é o pecado. Mas uma vez que não há pecado, ele perde essa autoridade. E aí ele pode ser expulso, ele não pode mais ficar na sua vida. Então vamos orar? Você quer viver uma vida de santidade? Você quer viver nesse padrão que Deus estabeleceu? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso amado e querido Pai, no nome do Senhor Jesus eu venho à Tua presença, Senhor, em oração, com todas estas pessoas que estão nos assistindo agora. Há muitos, meu Deus, que receberam o entendimento da Tua palavra e que desejam viver uma vida de santidade, meu Deus, para assim viver no nível, no padrão que o Senhor estabeleceu. Quantos que agora estão, meu Deus, arrependidos, confessando, meu Deus, o pecado. Meu Deus, confessando o erro. Oh, Senhor, em nome de Jesus, a minha oração, meu Pai, é para que o Senhor tenha misericórdia desta pessoa. A minha oração é para que o Senhor venha envolver esta pessoa com a Tua presença, onde ela estiver agora. Ah, Senhor, olhe o clamor dela, ouça a oração, meu Pai. Manifesta, meu Deus, no nome de Jesus a Tua misericórdia. Oh, envolva, meu Deus, limpando completamente esta pessoa de todo pecado, Senhor. Oh, meu irmão, é o seu momento com Deus agora. Está escrito na palavra de Deus que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, confesse para Ele, diga para Ele aquilo que você fez, aquilo que está errado, e confesse e decida abandonar a partir desse momento este pecado. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está ouvindo o clamor, a oração desta pessoa. Envolva agora em nome de Jesus. Oh, meu irmão, se você está agora com fé confessando, receba o perdão agora. Em nome de Jesus, seja perdoado para a glória de Deus. Ou em nome de Jesus, você que confessou arrependido, receba o perdão. Ele está perdoando você, meu irmão. O perdão está se manifestando na sua vida agora. Eu declaro no nome de Jesus, para a glória de Deus, que todos que confessaram o pecado arrependido estão perdoados em nome de Jesus. Ou e para que saibam que Jesus, o Filho do Homem, tem poder para perdoar pecado. E eu, como servo dele, estou aqui como porta-voz, como representante. Eu uso o poder e a autoridade no nome dele. E eu falo agora ao espírito maligno que estava aprisionando esta pessoa até hoje por causa do pecado. Eu digo a você, diabo, acabou. Você perdeu esta pessoa. Eu ordeno em nome de Jesus que você tire as mãos dela agora, que você solte o casamento, que você solte a família. Você que está agindo neste casamento com frieza, com incompatibilidade, você que está tentando destruir esse casamento, tentando levar esse casal ao divórcio, eu paraliso a tua obra de divórcio agora, e eu digo, sai deste casamento, sai desta casa, sai do leito deste casal, tire as tuas mãos. Você, espírito maligno, que entrou no corpo desta pessoa com uma doença, com uma enfermidade, eu te repreendo, seja qual for esta doença. Eu sei que é você que está por trás dela, eu sei que é você que está causando este mal, e eu determino, tire as mãos deste corpo agora, pega este tumor, pega este mal e sai deste corpo, sai desta pessoa, sai daí, em nome de Jesus. Toda dor vai embora, toda doença vai embora, toda enfermidade sai em nome de Jesus.
Jesus Cristo. Espírito de miséria, espírito de amarração que está na empresa desta pessoa, que está no comércio desta pessoa, que está na vida financeira, na vida profissional, sai. Você não vai mais amarrar esta pessoa. Solte as finanças dela, solte a vida dela, sai em nome de Jesus. Solta a família, solta agora todo o mal, em nome de Jesus. Saiam agora e não voltem mais, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Oh Pai querido, os céus e a terra passam, mas a tua palavra jamais irá passar. E pelo poder da tua palavra, eu estou abençoando estas pessoas. Eu estou, na verdade, meu Pai, invocando a manifestação da bênção do Senhor na vida delas. Porque eu creio que através de Jesus o Senhor liberou a bênção para nós. Que a bênção que já nos foi dada, que foi dada a esta pessoa, se materialize agora em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Todos os enfermos que estão me assistindo agora, sejam curados em nome de Jesus. Sejam libertos todos os oprimidos. Sejam em nome de Jesus libertos de todo mal. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, se materialize, se manifeste agora no teu casamento, na tua casa, na tua família, no teu corpo, no teu trabalho, na tua vida profissional, acima de tudo, na sua vida espiritual. Em nome de Jesus, assim eu os declaro abençoados para a glória de Deus. Obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque eu creio, meu Deus, que o Senhor nos ouviu. Obrigado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Oh, glória a Deus. Se levante agora. Nós vamos acompanhar um testemunho. Daqui a pouquinho, após esse testemunho, eu retorno com vocês. Vamos ao testemunho. Na verdade, ele nasceu por conta própria, porque uma semana de contadores e nenhum médico sabia que eu tinha. Aí até que eu resolvi ir para casa. Quando eu cheguei em casa, minha bolsa estourou, voltei eu para os plantadores. Fiquei 3 dias para ganhar ele com a bolsa estourada, até que ele resolveu nascer. Nasceu com 1,55 kg, 35 centímetros, de 6 meses, 28 semanas. Aí ele ficou na incubadora durante 3 meses e 8 dias. Hoje ele tem PCA, que é o problema do coração, que ele vai fazer a cirurgia. E diagnosticado com uma síndrome muito rara em Campos, que quase nenhum médico ouviu falar, que é a síndrome de Ito, onde geneticamente o pai dele não bate. E ainda vai fazer uma biópsia para concluir isso tudo. Mas hoje está bem, graças a Deus, com saúde. Procurei, orar, pedir a Deus, e numa dessas orações eu pedi a Deus e falei que se salvasse ele, eu traria ele para mostrar que Deus não faz milagre pela metade. Inclusive essa operação que os médicos estão falando que ele vai fazer, eu creio que ele não vai precisar fazer, que Deus vai curar ele. Ele não teve a formação completa da pele, A gente já está andando. desacreditou dele, dos médicos. Muitos acharam que ele não ia sobreviver e hoje está aí. Milagre da minha vida. Ter fé, mas não aquela fé que você está desacreditando. É fé e confiar em Deus. Porque não adianta você achar, você tem que ter certeza que Deus vai fazer. Aí, queridos, glória a Deus, a honra e a glória do Senhor. Você acabou de acompanhar esse testemunho maravilhoso que nosso Deus operou na vida desta criança. E assim também eu creio que Deus também já está operando na sua vida em nome de Jesus. Assim, eu gostaria que você também compartilhasse conosco o seu testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida, tá bom? Entre em contato conosco, nós vamos gravar o seu testemunho para divulgarmos a palavra do Senhor. Não para exaltar a pessoa que orou, a denominação, até porque a obra que ele faz é o Senhor. Eu costumo comentar aqui com os pastores, com os irmãos, que Deus ele faz um milagre, primeiro, para que
para que Ele seja glorificado, e segundo, para que creiam em Jesus Cristo, porque o caminho é Jesus, né? Jesus que é o caminho, Jesus que é a porta. E assim como foi na vida do Brian, também será na sua família, para a glória de Deus. Olha, nós estamos chegando ao final da nossa transmissão. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos de novo, no nome do Senhor Jesus. Como eu havia dito no início da nossa transmissão, ainda estamos nos adaptando e certamente à medida, né, que conforme o tempo for passando, nós vamos melhorar a nossa transmissão. Eu creio que Deus vai nos abençoar cada vez mais. Eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A live de hoje estará no nosso canal no YouTube. Você pode assistir e também enviar para outras pessoas, compartilhar com outras pessoas o link dessa mensagem. Principalmente aquela mensagem, né, aquela pessoa que na hora da mensagem você lembrou dela. O Espírito Santo fez que você lembrasse dela. Compartilhe com ela, insista para que ela assista. E eu creio que de certa forma Deus vai ajudá-la no nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, eu chego ao final da nossa transmissão. Um forte abraço para todos vocês no nome de Jesus e que o Senhor continue guardando, conduzindo, operando na sua vida no nome de Jesus. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Só colhe quem canta.